Boa noite. O Amazonas é o estado com a maior incidência de câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, até o final deste ano, estima-se que vão surgir 680 novos casos. Ainda segundo dados do INCA, Manaus é a capital brasileira com o maior número de casos da doença. Outra marca preocupante é o de caso das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, bem como o segundo lugar no ranking nacional dos casos de AIDS, segundo os dados do Ministério da Saúde. Todas essas doenças têm na prevenção a sua melhor estratégia para o combate. Por isso, nós convidamos dois especialistas nesses casos. O oncologista William Fuzita, que é diretor técnico de oncologia da Sensumed, e o infectologista Antônio Magela, nosso conhecido da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Senhores doutores, boa noite, sejam bem-vindos ao Amazônia em Debate. A gente podia começar por esses dados aí que colocam a gente no pior ranking que tem em nível nacional. Doutor Fuzita. Infelizmente, isso tem a ver com DST, porque o câncer de colo de útero tem íntima relação com o vírus HPV. Estão intimamente ligados. Isso, que é uma infecção por um vírus ocasionado pelo contato sexual. O que assusta um pouco a gente, principalmente a comunidade médica, e o que mostra a importância para a gente sempre levar essa informação a todo mundo, é que é uma doença, então, 100% prevenível. Se você previne a infecção do vírus HPV, você previne o câncer de colo de útero. Prevenível por quê? Porque você previne a infecção do HPV. Então, prevenindo a infecção pelo vírus HPV, você previne... Você está falando de que tipo de prevenção? Principalmente o uso de preservativo, né, que até conversando com o Dr. Antônio, a gente está vendo que pelos hábitos estão mudando e o pessoal está se prevenindo menos, né? Então, assim, o contato sexual, então, tem que ser prevenido no ato sexual, então usar o preservativo. E outra situação também é o rastreio. Então, assim, a mulher pode ter tido a infecção pelo vírus HPV, mas se fazer o rastreio da maneira correta, visitando o ginecologista, fazendo o exame de Papa Nicolau, a gente consegue detectar lesões pré-malignas. Em consequência, isso tratar essas lesões antes de se tornar um tumor, uma neoplasia maligna, que isso pode afetar completamente a vida da mulher. Onde entra a vacina aí, doutor? Por que o senhor não citou logo de cara a vacina? A vacina é extremamente importante, porque você utilizando, você evita a infecção pelo vírus HPV. Então, além do preservativo, tem a vacina contra o vírus. Mas aí são segmentos, né? Tem que ser bem jovem. Isso. Na realidade, assim, são adultos jovens, mas pelos estudos que evidenciam o benefício da vacina, são crianças dos 7 anos aos 27 anos de idade que podem ser vacinados, tanto meninos como meninas. Obviamente, por um critério em relação a controle de gastos, obviamente, então se restringiu dos 9 aos 13 anos de idade na nossa rede pública a vacinação. E a gente fica feliz porque esse ano foi agregado a vacinação os meninos também, porque antes, desde o início da campanha de vacinação, era só as meninas. Pois é. E, queira ou não queira, o menino também vincula o vírus. Claro, né? A gente vai levar luzes aí um pouquinho mais. Doutor Antônio, a AIDS, a gente achava que era uma coisa assim que já estava superada em nível de conscientização e de prevenção, porque a nossa geração que viveu os anos 80, passou aquele drama com todas aquelas celebridades, aquelas pessoas que a juventude tanto admirava, morrendo em praça pública. E atualmente, nesse momento, os jovens é que são o principal alvo, o principal infectado. É estranho isso, né? Bom, nós temos, falando em HIV/AIDS, temos aí uma pandemia, né, em expansão. E com
essa mudança, né, de realidade epidemiológica, com a mudança de maior infecção em certas faixas etárias, como é a preocupação atual nos jovens de 15 a 24 anos. Na realidade, a gente viu a partir de 96, com a incorporação dos medicamentos, chamados inibidores de protease, o coquetel anti-AIDS, que trouxe uma resposta muito positiva em torno de controlar a carga viral do HIV e dando às pessoas uma qualidade de vida melhor. Isso talvez possa ter trazido uma falsa sensação de segurança. Olha, tem uma doença, mas agora tem um tratamento. E na realidade nós estamos falando hoje sim de uma doença que é considerada crônica, controlável, mas ainda uma doença incurável e em expansão. Tanto é que essa realidade de nós sermos um dos estados da federação que mais preocupa em termos de taxa de infecção, né, nos aponta para essa realidade. Então, hoje em dia, nós temos que continuar trabalhando a questão da informação, valorizar e qualificar a informação para que as pessoas possam transformar a informação em proteção através do seu comportamento. Mas a informação, ela por si só, o senhor falou aí que é preciso sensibilizar, né? Por si só parece que a informação, se ela não tiver carregada de emoção, as pessoas acabam não internalizando isso. E é aquele detalhe que eu lhe falei, que nos anos 80 a gente viu os nossos ídolos morrerem. Isso tocou profundamente, emocionalmente as pessoas. E agora não, né? Tá meio que refratária a coisa, né? Não toca, parece que... Mas é uma realidade ainda preocupante, né? Nós não temos as pessoas que vão se deteriorando em termos de saúde, né, visível nos meios de comunicação, mas ainda temos as pessoas morrendo pelos hospitais, ainda temos pessoas com diagnóstico tardio, e tudo isso em consequência dessa exposição. Então, quando surgiu a epidemia de HIV/AIDS, falava-se em grupos de risco. O que é aqueles grupos de risco? Hoje em dia nós não falamos mais em grupo de risco, nós falamos em comportamento de risco. É exposição. Eu quero que você segure esse ponto aí, desse grau de letalidade aí, do número de mortes, porque talvez isso as pessoas comecem pelo medo, comecem a dar mais atenção. E vamos falar um pouquinho do comportamento de risco. Por que os jovens estão ficando assim tão vulneráveis, né? O que faz eles ficarem tão vulneráveis a contrair a doença? A gente volta já para o segundo bloco do Amazônia em Debate.